E aí, tudo bom? Então, você que é aluno ou aluna aqui da UFTM, nossa equipe da assistência estudantil, a parte do acompanhamento pedagógico, nós pensamos em oferecer para vocês uma série de vídeos, essa série de vídeos, para falar de um aspecto ou outro que tenha a ver com a sua vida acadêmica, que tenha a ver com a relação de ensino-aprendizagem. Isso. Mas coube a mim trazer um momento de reflexão. É, Então, por isso eu gostaria, dizem que quando se vai fazer uma introdução, se procura prender a pessoa logo de início para fazer a motivação. Então, eu vou dizer uma coisa, esses minutos que nós vamos passar juntos, refletindo, tem tudo a ver, deve ter tudo a ver com você. Vou apresentar algumas sementes de reflexão, algumas propostas, umas pinceladas, sem muita pretensão, senão fazer com que você tenha uma experiência de olhar para dentro de si e se ver nesse processo todo que a gente está vivendo. Qual que é o contexto? Esse, de nós estarmos afastados, isolados, enfim, chame do que quiser, mas o fato é que nós estamos numa situação diferenciada. Eu tenho 58 anos, você certamente é mais novo que eu, ou pode ser aluno que tenha começado um pouco depois, tenha retornado à universidade, pode até ser que você tenha mais. Mas o fato é que essa árvore é um pé de acerola, ela tem pouco mais de 18 anos. Eu acredito que alguns alunos que estarão acompanhando essa reflexão têm mais ou menos a idade dessa árvore. Meus filhos têm um pouco mais do que isso. Por que eu estou falando isso? Era uma muda quando nós a plantamos aqui. Então, eu gostaria de iniciar essa reflexão perguntando e procure responder. De onde é que você está assistindo esse pequeno vídeo? Onde? É na sala da sua casa, no quarto? Possivelmente, se for nesse período ainda vamos chamar de quarentena, embora não seja exatamente esse o conceito, mas depois tem um porquê que eu vou usar a palavra quarentena, mas é o seguinte, onde? Vamos levar em consideração que seja num espaço que seja importante para você, ou que você dê a devida importância para que esse espaço seja para que você more dentro dele. Estranho? Na verdade, quando se fala antropologicamente de uma caverna, uma choça, que seja uma choça, né? Ou uma casa, o que seja, que sirva de habitação para o ser humano, tudo isso é um símbolo, um sinal da casa interior, da subjetividade, da interioridade. Então, quando a gente pergunta por esse onde, a gente pode se perguntar também por quando. Quando? E quando não tem a ver só com a parte cronológica. Estou gravando agora no dia 17 de abril de 2020, pouco mais de 17 horas, tá. Esse é o tempo, é o quando, mas ele é muito frágil para falar da situação humana. Não cabe. Então a gente poderia falar de um kairos, que é um tempo privilegiado, carregado de sentido, para dizer que quando nós queremos dar importância para algo, é como se o tempo parasse. E passa rápido demais, né? Quando a gente está muito feliz. Ou então, se for uma situação que nos desafia, que nos atormenta, que provoca ansiedade, parece que não passa nunca. Então, o tempo não é só uma questão cronológica, não é? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Por quê? Porque você, nesse ano de 2020, estava fazendo até poucos dias atrás, está matriculado num curso, num determinado período, e de repente interrompe, e a gente se pergunta, pera lá, como é que vai ficar tudo isso? E a gente poderia voltar à pergunta, como é que eu vou ficar em tudo isso? No fundo, a grande pergunta tem a ver conosco, cada um. E essa pergunta é inescapável. Todos nós devemos nos perguntar, afinal de contas, onde estou? Hoje. E, de certa forma, como estou? Essa parada que estou dando, qual o sentido que está tendo para mim? É nesse sentido que eu gostaria de pedir
que você procurasse ouvir-se nesse processo todo. Por quê? Eu diria, quando a gente usa a palavra quarentena, ela tem a ver com 4, 40, é o 4 vezes 10, é um símbolo de um tempo muito especial, isso na linguagem bíblica, na linguagem cristã, né, não bíblica judaica, cristã. O 40 vem de uma experiência de deserto de Jesus, e eu gostaria de chamar a atenção para isso. Por quê? Ainda que seja um dado religioso e tudo, eu gostaria que você olhasse por um dado da cultura humana, que é o seguinte: uma pessoa, quando se afasta, ela é levada, de certa forma, a confrontar com aquilo que há de mais profundo, mais íntimo de si mesmo. Então, nesse sentido, que a palavra quarentena, que a gente poderia se lembrar da palavra quaresma, a gente poderia se lembrar que é um tempo privilegiado que deve fazer o seguinte: se é algo que é uma experiência boa ou ruim, seja o que for, a gente deve fazer com que essa experiência seja para nos ajudar a chegar a uma situação melhor, nos tornar melhores. E é por isso que, ainda nos utilizando da simbologia, da espiritualidade cristã, judaico-cristã, a Páscoa é justamente esse período, essa situação, essa experiência de quem passou por uma situação de deserto, de desafio, de experimentar os próprios limites e superou. Fez essa passagem, Pessar, né? Pois bem, o que nós pedimos, o que nós esperamos, é que cada pessoa, a humanidade, quem sabe, possa fazer essa experiência de perguntar-se: onde é que eu estou? E de onde que eu venho? Como é que eu estava fazendo o meu curso? No caso, né? O curso acadêmico, o curso universitário. E esse curso era um percurso para eu para eu chegar a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor? Pois bem, que seja um período para a gente começar a pensar sobre isso. E aí, duas palavras que são muito importantes: a liberdade. Isso é uma decisão nossa, cada um vai fazer isso por si, ninguém vai forçar nada, é muito livre. Refletir sobre si mesmo, sobre o seu papel, como tem feito até agora, como tem caminhado, feito o seu percurso e como pretende fazer daqui para frente, ao retornar às atividades daqui a pouco, tomara, né? A liberdade é a primeira palavra, mas a segunda é esperança. E mais do que esperança, aqui alguns autores têm falado de esperançar, tornar verbo, tornar ação, atitude, aquilo que eu tenho como sonho, aquilo que eu tenho como espera. Trago essas reflexões, essas pinceladas, mas pedindo, em algum momento, faça a experiência do silêncio, não só para ficar calado, para deixar de emitir som, mas para ouvir-se a si mesmo, ouvir a vida que pulsa em você. Tá? Desejo isso e uma saudação que me é muito cara já há algum tempo e que algumas pessoas já têm, não só pela tradição franciscana, mas é uma saudação que está já por aí, pela humanidade afora. Paz e bem.